Não vou dizer que Donald Trump ameaça a segurança do EUA, pois já tocamos em muitos assuntos ultimamente. Ultimamente debatemos várias questões, mas hoje vou revelar uma surpresa. Trump e seus. Vou dizer-vos hoje, e até eu fiquei surpreendido, que Trump e a sua equipa tiveram a brilhante ideia de planear um suposto ataque militar através de um grupo de WhatsApp. Bem, na verdade era o Signal, um grupo doméstico. Não vão acreditar nisto, mas acidentalmente, eles supostamente apanharam, por engano, o chefe. Na edição de uma revista, um repórter, imaginem, que estão a planear literalmente bombardear o Iêmen num ataque coordenado de segurança máxima. Mostrarei as divulgações de informações onde o secretário de Estado e o chefe do Pentágono trocam emojis da bandeira do EUA, punhos batendo, emojis de fogo e até mesmo colocam um jornalista na sala. E também colocam um jornalista no chat para tomar notas ao vivo e diretamente. Em direto. Bem, foi exatamente isso que a administração Trump acabou de fazer. Aqui está o artigo do The Atlantic. Não creio que tivéssemos visto algo assim na pior comédia política. Para vos dar uma ideia, Jeffrey Goldberg, que é o editor-chefe do The Atlantic, no artigo que podem ver aqui, supostamente diz que acordou um dia e descobriu que tinha um convite para uma conversa no Signal. É uma aplicação muito parecida com o WhatsApp. Não sei se alguns de vós a conhecem como Telegram, mas em teoria é super seguro. E lá estava ninguém menos que Pete Hegseth, o secretário de defesa de Donald Trump. Também se juntaram à conversa o vice-presidente J.D. Vance, o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz e, bem, metade do gabinete de Trump estava supostamente lá. Todos a partilhar discretamente, partilhando alegremente detalhes altamente sensíveis e confidenciais sobre como iam bombardear o Médio Oriente. Com informações militares confidenciais que são mantidas em salas seladas em qualquer outro lugar, com controlos biométricos, com câmaras de segurança, obviamente, mas aqui toda esta informação é trocada numa sala de chat. Como aqueles que organizam um churrasco ao fim de semana, ou como a tia que organiza mensagens de fotos todas as manhãs, mais ou menos assim. E quando perguntam ao presidente Trump em uma coletiva de imprensa, no meio de uma conferência de imprensa, porque é claro que ele ia ser questionado sobre isso, quer dizer, antes de o presidente dos Estados Unidos sair para dar uma conferência de imprensa, seria de esperar que o seu assessor de imprensa lhe dissesse: senhor presidente, esta é a notícia mais importante do dia. Qual foi a reação de Donald Trump? Veja o que ele disse. O que pensa do artigo da Atlantic que diz que membros sênior do seu gabinete e assessores divulgaram, por engano, informações sensíveis através do Signal e até envolveram um repórter da Atlantic? Não sei nada sobre isso. Não sou um grande fã da Atlantic. Para mim, é uma revista que está a desaparecer. Acho que não é uma grande revista, mas não sei nada sobre ela. Está a dizer que eu tinha de... Para coordenar material sensível e... Isso tem a ver com? Com o quê? A ver com o quê? Do que estava a falar? Os Houthis? Está a falar do ataque aos Houthis? Sim. Bem, não pode ter sido muito eficaz porque o ataque foi muito eficaz. Posso dizer-vos isso. Não sei nada sobre isso. Estou a ouvi-lo pela primeira vez. Não sei o que me surpreenderia mais. Bem, ninguém disse que este grupo não é legítimo? Parece confirmado que há uma suposta fuga de informações por um grupo legítimo que inclui o secretário da Defesa do EUA, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o vice-presidente e o secretário de Estado e metade do gabinete. Mas não sei o que me surpreende mais, se é o facto de discutirem este tipo de coisas num grupo de WhatsApp com emojis de WhatsApp praticamente, vou mostrar-vos as capturas de ecrã daqui a pouco, ou o facto de o presidente dos Estados Unidos ser um tipo tão desinformado e eu não ouvi falar disto, reparem. Não, eles não me disseram nada. Disseram-me esta manhã que o Big Mac não subiu de preço, mas sobre o Atlântico eu não sabia. Estou a descobrir através de vocês. Não bate certo, pessoal. Há aqui qualquer coisa que não bate certo.
Acabaram de ser apanhados a divulgar os vossos planos militares por acidente e o presidente diz: não gosto dessa revista, não sabia, não fazia ideia. É a primeira vez que ouço falar disso e é de si. Então, qual é a função do vosso assessor de imprensa? Qual é o trabalho dele se não informar o presidente? Significa que ele está desinformado ou que está a mentir. O próprio Pentágono já tinha vindo a público para confirmar horas antes que era tudo verdade. Que Goldberg estava na conversa supostamente por engano e que a fuga de informação, entre aspas, existia de facto. Portanto, Trump é deixado ou é exposto como um ignorante que não sabe as notícias do dia, ou como um mentiroso. Mas vejam só, lembram-se do Pete Hegseth, já agora, o supersecretário da Defesa dos Estados Unidos, a organizar guerras por WhatsApp. Bem, acontece que este é o mesmo tipo que, há uma semana, foi à televisão muito séria e formalmente dizer isto. Vejam só o que vos vou mostrar. O que vos vou mostrar e como é surrealista ver isto agora. Com a anterior administração, parecíamos parvos. Agora já não parecemos. O presidente Trump, está a liderar o caminho para os nossos combatentes de guerra. Obrigado por ter a coragem de fazer mais e restaurar a liderança americana. E Trump é assim, muito bem, rapazinho. Costumávamos parecer parvos. Agora já não parecemos. Graças a Deus. Agora estamos a falar a sério, diz ele, e depois... Bem, o que acontece? As fugas de informação que podem ver aqui. O mais surrealista é que, de acordo com estas capturas de ecrã que vos vou mostrar, desta conversa que vazou, bem, agora sabe-se que eles estavam a usar emojis para celebrar o planeamento militar, punhados de bandeiras do Iowa. Fogo. E vá lá, a única coisa que faltava aqui era o emoji de explosão e um gif do Top Gun. Vejam as capturas de ecrã. Já agora há algo nesta situação que parece suspeito para mim. Pode dizer-me no chat? Pretendo compreender melhor. Diz aqui que podes gostar. Estás a ver em... Vamos começar. Com as que estão aqui, Joe Devance e @ para Pete Hegseth, ele diz: se achas que devemos fazer isso, vamos fazer. Só detesto ter de voltar a socorrer a Europa. Às 8h45 da manhã. Não vejo mais nada. E depois responde-lhe: vamos certificar-nos de que a nossa mensagem é sólida, diz o vice-presidente. E se há coisas que podemos fazer desde o início para minimizar o risco para as instalações petrolíferas sauditas, devemos fazê-lo. 8h46. Eis uma verdadeira joia, meus amigos. Nem tudo sou ambiguamente jovem em flor. Não estou a chuchar no dedo, tenho alguns cabelos brancos que estão a brotar, não são de graça. Diz Pete Hegseth. Partilho totalmente o seu desprezo pelo parasitismo europeu. São patéticos parasitas europeus, deixa-me ler outra vez, porque acho que me está a faltar a entoação. Partilho totalmente o seu desprezo pelo parasitismo europeu, é patético. Mas o Mike tem razão. Nós somos os únicos no planeta, no nosso lado da balança, que podemos fazer isto. Mas ninguém se aproxima. Pessoal, isto cheira a propaganda? Caramba, vou apenas dizer, somos os Estados Unidos, às vezes canso-me de ser bonito, mas temos de salvar a humanidade, caramba. É para isso que somos os Estados Unidos. Ninguém escreve essas coisas na vida real? Digam-nos na sala de chat o que pensam sobre isto. A questão é o momento em que ele diz: sinto que agora é uma altura tão boa como qualquer outro. Povo autorize retom furió de malhas marítimas. As rotas marítimas acho que devemos atuar, mas o POTUS ainda tem 24 horas para decidir. Bem, sabe o que Trump faz depois destas alegadas fugas de informação? O que para mim, francamente, me deixa
Distração de... Peça a Juana para encontrar Shanna. Toda a mídia só fala sobre isso e não se fala em outra coisa. Uma fuga que foi confirmada pelo Pentágono, o que foi um descuido. Chamam parasitas aos europeus. Estão cansados de salvar a Europa. Mas o que é que eles dizem? Caramba, somos os Estados Unidos. Às vezes canso-me de ser bonito, mas temos de salvar a humanidade. Muitas vezes presenciei isso em Hollywood. Lamento dizê-lo esta manhã, mas não meço palavras. Isto não pode ser uma sala de chat normal. Por favor. Nem sequer foram salvos em paz, nem sequer conseguem salvar o preço dos ovos. Claro, mas já chamaram parasitas aos europeus, salvadores da humanidade, vem dizer que os vamos salvar. E vem dizer que vamos investigar, diz no chat já agora, quero lê-los. Quero lê-los, achas que isto é real? Ou que são fugas de informação de propósito muito bem montadas, não acha? Bem, se me disserem no chat, eu digo-vos qual foi a resposta de Donald Trump, porque ele está a realizar uma reunião do Gabinete de Segurança. Seria de esperar que, se vão realizar uma reunião de emergência do Gabinete de Segurança, é no Gabinete de Segurança, porque é para falar sobre esta fuga de informação, pela forma como a estão a tornar pública na televisão nacional. Reparem que já não está em sinal, agora já está. Em streaming, em direto. E Donald Trump não reconhece o erro, suposto erro, não diz que vamos investigar, não. Em vez de tratar desta suposta fuga de informação sobre segurança nacional, começa a tirar-lhe o brilho para engraxar os sapatos de Elon Musk nessa mesma conferência e sai dizendo que Elon Musk é um patriota, que aqueles que protestam contra Elon Musk e os seus carros elétricos deviam ir para a cadeia, que deviam ser considerados terroristas, sabem como é a palavra completa. Agora acontece que protestar pacificamente contra Musk ou a Tesla é terrorismo? É terrorismo. Mas a fuga acidental de planos militares ultrasecretos, por sinal, isso não precisa de ser investigado. Isso é apenas uma coisa de segunda-feira na Casa Branca. Basta ver o que o incrível Donald Trump diz horas depois disto. Incrível Donald Trump disse horas depois desta fuga de informação, entre aspas, ter sido... Isso é tão injusto. O que ele é um patriota. Este é um homem que vos posso dizer. É um amigo meu. Tornou-se um amigo meu. Apoiou-me nas eleições. Foi nessa altura que o conheci. Na verdade, conhecia-o um pouco desde a primeira legislatura, mas não muito. Mas ele é um patriota acima de tudo. Nunca pensou nisso. Nunca me pediu nada. Podia tê-lo feito. Eu digo sempre, pergunto-me se ele alguma vez me vai pedir alguma coisa. E isso está sempre sujeito a mudar. E se mudar, eu digo-te. Mas o Elon nunca me pediu nada. Quero dizer, livrei-me do mandato dos carros elétricos. Eu não sei como isso o afeta. Provavelmente não é positivo. Mas ele nunca me pediu uma única coisa. E acho que é um tributo incrível. Fui ativado. Na semana passada vi o que eles fazem. Eu disse, ele faz um produto fantástico. E nós vamos sair e dizer às pessoas que ele não pode fazer essas coisas e apoiá-lo. Eles têm de o apoiar. Porque se ele não fizesse isto, não teria estas dificuldades. E acho que cada vez menos. O PAMA tem feito um ótimo trabalho com todas as investigações em curso. Se os encontrar, o que acontecerá? Já encontrou 4. De todos eles. Mas acho que eles vão sofrer consequências muito sérias, porque são realmente terroristas. Se pensarmos bem, são terroristas de alto nível. E acho que as pessoas que os estão a financiar podem ser pessoas que eu conheço. Pessoas sobre as quais escreve. Mas essas pessoas estão em grandes sarilhos. Ilan deve continuar, pois é um patriota. Agradecemos-lhe muito pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a si. Agradeço-vos, agradeço a todos vós. Porque em vez de esclarecer esta questão da segurança nacional, o sapato jovem ilustra-o com tudo o que ele dá. Bem, nesta reunião de segurança que se transformou mais numa para elogiar Elon Musk, bem, Trump também trouxe à tona a sua obsessão por, vejam só, eliminar o Departamento de Educação do EUA, porque para que é que eles querem a educação nos Estados Unidos? Não interessa.
É inacreditável o que Donald Trump propõe soluções para a gestão de serviços educativos. Certos serviços educativos, se o secretário da Educação dos Estados Unidos desaparecer, o que é um assunto muito sério, amigos, num país que tem analfabetismo como os Estados Unidos, o que é realmente perigoso, deixem-me ser específico. É perigoso, deixem-me ser específico porque alguém pode dizer aqui, não é tão alarmante assim. Deixem-me mostrar-vos agora os níveis de analfabetismo no EUA que são chocantes. Devíamos estar mais atentos a tais alarmes no EUA. Devíamos prestar mais atenção a isto. Porque, para além de o presidente querer eliminar o Departamento de Educação, não é realmente uma boa ideia. Não é algo que caia nos melhores momentos, quero dizer às vezes. E nós já sabemos isso no México. Durante muitos anos brincaram com a ignorância do país para manipular eleições e assim. Isto vai beneficiar um partido político específico, mas nos Estados Unidos, esta insistência agora é preocupante. Vejam só os dados que vos vou dar. É preocupante. Basta olhar para estes dados que vos vou dar, e claro que os tinha aqui guardados porque é surreal, vou colá-los aqui no ecrã. É incrível, vou colocar aqui na tela o mais rápido possível. Estou a dizer-vos, quero dizer, é preciso reconhecer as nossas limitações e erros para os podermos ultrapassar. Os Estados Unidos são um dos países mais analfabetos do mundo. Vou mostrar-vos algumas das fontes porque são chocantes. E penso que vale a pena. Vou mostrar-vos algumas fontes porque são chocantes e acho que vale a pena revê-las. Vou mostrar-vos algumas das muitas fontes que podemos verificar aqui. A primeira é do portal chamado Pessoas, vou pô-lo aqui, 43 milhões de analfabetos só. Milhões de analfabetos só por si, estamos a falar de um número incrível. Incrível? O nível de analfabetismo nos Estados Unidos. Foi recentemente publicado um inquérito em que muitos americanos inquiridos acreditavam que o leite achocolatado vem de vacas castanhas. 21% dos adultos são analfabetos, ou seja, cerca de 43 milhões de pessoas. São cerca de 43 milhões de pessoas que têm dificuldade em ler e escrever. Isto é, 2 em cada 10 americanos não sabem ler nem escrever, têm dificuldade em fazê-lo. Mas olhem essa outra nota que é muito pior num país com baixa taxa de alfabetização, se pensarmos no mundo, se falarmos de. Eu acredito que ele está engenhando esta situação de forma conveniente para si mesmo e é por essa razão que ele está provocando-a. Basta olhar para isto. 54% dos adultos nos Estados Unidos têm um nível de literacia inferior ao 6º ano. Isto significa que mais da metade dos adultos dos Quenua não conseguem entender livros infantis para crianças de 11 ou 12 anos. Estão a ver que isto, meus amigos, é muito sério. Repito, 54% dos adultos americanos têm um nível de literacia inferior ao 6º ano, não conseguem compreender. E um texto que poderia ser de uma criança de 11 ou 12 anos, as taxas de alfabetização custam à economia americana até 2,2 trilhões de dólares por ano, e é por isso que Trump quer acabar com elas. Agora, isto é outra coisa que quebra os paradigmas. Olhem para isto e eu vou mostrar-vos, porque vocês pensariam bem, quem são as pessoas mais analfabetas. Certamente são os imigrantes, certamente são as... Chegamos lá, ignorantes, estragando as estatísticas. Para estragar as estatísticas, bem, isso não é ódio, apenas números que devemos encarar para evitar o ódio. Que temos de ter consciência para evitar o que Trump quer fazer aos Estados Unidos e ao seu povo, que é piorar ainda mais a situação. Em 2022, a Califórnia, bem em 2022, a taxa de abandono escolar era de 4,3% entre os jovens brancos, 5,7% entre os estudantes negros, 7,9%, bem, gosto de lhes chamar de cor,
7,9% entre os hispânicos e 9,9% entre os nativos. Variações estaduais. A Califórnia tem uma taxa de alfabetização baixa, com cerca de 23% dos adultos com pouca ou nenhuma habilidade em leitura. Ou seja, quase 2 em cada 10 californianos são analfabetos. Quase 2 em cada 10 californianos não sabem ler e 54%, ou seja, quase 6 em cada 10 americanos. Porque tem um nível de literacia abaixo do 6º ano. É terrível, pessoal. Isto é terrível e ainda por cima, Trump voltou a dizer ontem, nesta reunião, que vai eliminar o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Educação dos Estados Unidos, e quando lhe perguntam, bem, vai eliminar o Departamento de Educação? Temos um problema de analfabetismo no país, como é que o vai resolver? Sabem qual é a resposta dele? Ele sai e diz que Elon Musk está aqui a ajudar muito a saúde das pessoas. Vamos lá ver o que é que o Elon Musk, meus amigos, tem a ver. Tem a ver com a saúde? Quer dizer, essa é a primeira coisa, não é? Mas para além do facto de ter a ver com a saúde, eles estavam a falar sobre o Departamento de Educação. Não fazem ideia, mas é assim que o Trump responde, certo? Como quando não se estuda para um teste e se começa a improvisar só para ver se acerta em alguma coisa. E no meio de toda esta indignação absurda, o que é que o resto do gabinete faz? Bem, acontece que em vez de lidar com o problema, é uma atitude que está gradualmente se tornando algo praticamente impossível de ser considerado. Parecem mais preocupados em cuidar da venda de carros Tesla. Em vez de se preocuparem com os problemas de raiz, certo? Até a Pam Bondi disse ontem, por exemplo, elogiou-o muito. Disse que ele é um dos melhores exemplos da sociedade. E que com Elon Musk no gabinete, ele era uma espécie de procurador estrela que trabalhava de graça, que não cobrava mais nada por amor ao país. Diz que, graças a ele, foram descobertas muitas fraudes em contratos governamentais que estão a pôr a descoberto uma tremenda corrupção nos Estados Unidos por todo o lado. Muito bem, isso é ótimo. Mas a minha pergunta é, está a ver agora, de toda a tremenda corrupção nos Estados Unidos que Elon Musk está a descobrir, há várias semanas desde que ele entrou a bordo, porque é muito eficiente, quantas pessoas foram detidas? Quantas foram presas? Quantos processos judiciais foram abertos? Nenhum. O que é que isso quer dizer? Ou é tudo um circo ou há impunidade? Porque não vimos uma única detenção, não vimos um único julgamento, não há uma única prova pública destas supostas fraudes, supostamente documentadas, mas que são puro fumo e espelhos. E quando a imprensa lhe perguntou sobre o escândalo do Grupo Signal, Trump decide não só não falar sobre o assunto, não dizer uma única palavra, mas sim começar a proteger o seu próprio Elon Musk. Trump chama-lhe patriota, chama-lhe gênio, vítima do sistema. Bem, ele trabalha no sistema. Então, vítima de quem? Passa a maior parte da reunião a agradecer-lhe por tudo o que está a fazer pela América. Mas a parte séria vem depois, não é? Porque Donald Trump, com toda a calma do mundo, como viram, disse que as pessoas que estão a protestar hoje contra Elon Musk e as pessoas que riscaram ou danificaram Teslas, bem, no contexto destes protestos, pois devem ser tratados como terroristas. Conhecem a palavra. E não estou a dizer que riscar Teslas é bom ou que os exploram. Claro que não. Grafite Teslas. Mas agora, diga-me por quê. Eu estava a dizer no outro dia, grafitar uma escola. Não é considerado um ato terrorista, mas grafitar um Tesla é a pior coisa que se pode fazer. Claro que faz todo o sentido. Quando se quer que o Departamento de Educação desapareça, importamos-nos muito pouco com as escolas, mas importamos-nos muito com os carros dos nossos amigos bilionários. Então, por um lado, temos Musk, que supostamente descobre uma alegada fraude bilionária no governo, mas nada acontece. Não há mandado de captura, não há conferência do procurador-geral, mas, por outro lado, se alguém arranhar um Tesla, vai para a cadeia para o resto da vida sob acusação federal e com o rótulo de inimigo do Estado. Por outras palavras, a única justiça que estão a aplicar neste momento é a justiça seletiva, que se destina a proteger os seus bilionários favoritos.
Não há ações judiciais, não há transparência, não há dados. Há ameaças a fumo do tridente presidencial, apoiado, claro, pela adulação pública. A América está em crise, não só por causa desta fuga de informação que a mim cheira, me aisco e troca, que não é real. Quer dizer, pela forma como ele escreve, não pode ser a sério. E se for sério, eu ficaria muito desiludido com a forma como as questões de segurança global são tratadas. Parece-me uma grande fuga de informação ou uma grande distração. Mas para além disso, pessoal, depois vemos outras coisas que, ainda mais graves, como estas ameaças de acabar com a pouca educação que existe nos Estados Unidos, que deveria ser aumentada, que deve ser aumentada. E olhem, para terminar com um floreado, porque alguém pode dizer aqui, bem, sejamos claros, a educação nos Estados Unidos, neste momento, é um privilégio dos ricos, porque estudar é muito caro. 54% dos americanos têm níveis tremendos de analfabetismo. Já viram as fontes. E eles querem tirar a esses 54% mais de metade da sua magra educação do 6º ano. Amigos, isto é sério, não se trata de uma brincadeira. Não se trata de um problema de uma sociedade que quer ser analfabeta. É o problema de um Estado que fez da educação um privilégio dos ricos. Para quê? Para nos adormecer. Lembrem-se que vivemos numa sociedade em que o governo nos quer cegos, nos quer mudos e nos quer surdos, e vai fazer tudo para nos deixar assim. Mas a joia da coroa é que a administração Trump também disse ontem que vai impor novas tarifas, não apenas sobre carros e aço, mas também sobre drogas. E isso, meus amigos, já é uma decisão econômica brutal. Decisão. É terrível, é cruel o que Donald Trump está a fazer aos americanos. Tem de acordar porque isto é um risco direto para a vida de milhões de americanos. Imaginem, estão a retirar o Medicare por um lado e o Medicaid por outro e vão aumentar o preço dos medicamentos. Porque nos Estados Unidos e em muitos outros países que dependem destas cadeias de abastecimento de medicamentos essenciais, já é muito caro comprar um medicamento nos Estados Unidos. Agora imaginem, com uma tarifa adicional. Eu não estou a falar apenas da aspirina, da insulina, que é muito cara nos Estados Unidos, dos antibióticos, que são muito utilizados e que também são extremamente caros. Os tratamentos contra o cancro, os anticoagulantes, coisas que não podem esperar, que não têm substituto e que, em muitos casos, já são vendidos a preços que a maioria das pessoas não pode pagar. E agora, para além disso, imaginem uma tarifa de 25% ou 50%. Estamos a falar de uma crueldade, meus amigos, que não tem nome. Claro que, para além da crueldade, isto vai gerar escassez para os americanos. Ou inflação nas farmácias, vidas serão postas em risco. E ele apresenta-o como uma medida heróica para recuperar a soberania industrial, como se fosse um movimento estratégico a longo prazo. Mas a verdade, meus amigos, é que esta seria uma das medidas mais cruéis que vimos até agora. E bem, já vai ter consequências se vier a concretizar-se. Donald Trump vai impor tarifas sobre os medicamentos. Não ficaria minimamente surpreendido. Mas seria um golpe brutal para os americanos. Sabem qual é o outro problema disto? O outro problema é que os Estados Unidos têm um sério déficit na produção interna de medicamentos. Por isso, se não as pudermos comprar no país, não temos outra hipótese senão pagar por elas. Não temos outra hipótese senão pagar mais. Espero que a venda seja retirada dos olhos dos poucos que ainda a têm, que a única coisa que Donald Trump está a fazer é espremer até a última gota dos bolsos do povo americano. Com a palavra tarifas, porque isso é pago pelo americano, isso não é pago pelo país de origem, e ele já está a colocar estas tarifas em todo o planeta. Portanto, praticamente os americanos têm de pagar uma sobretaxa, que é um imposto. Sobre tudo. Portanto, para a administração Trump, esta é a realidade. Foi uma boa festa, mas agora temos de resolver as coisas. Eles devem muito e têm de pagar. E esse pagamento vai ser feito com impostos extras sobre tudo. Medicamentos, alimentos, ovos, leite. Diz o nosso amigo Carlos Salas, Trump ditador. Sim. Por beleza diz, a educação pública é uma ferramenta para progredir, para ser uma pessoa. Para progredir, para ser uma pessoa com mais possibilidades, e eles querem eliminá-la, claro.
É cruel, não se pode fazer isso. Victor Monday Coffee. Obrigado, Tocaio, pelo teu comentário. Ele diz, bem, sim, Tocaio, mas ainda há pessoas que acreditam nisso. Que acreditam na lente laranja. Christian Usmex diz, sou um transplantado renal. Na sexta-feira tive uma consulta. E perguntei à minha nefrologista o preço se não tivesse um seguro de saúde, ao que ela me respondeu. $1.100 por mês para a medicação, $1.100 por mês. Agora imaginem isso. Bem, imagine. Imagine com uma taxa adicional e as pessoas que não têm seguro. E nós sabemos como é o seguro. Eles são legais. O GP diz, a privatização da educação é um grande obstáculo ao crescimento da educação num país. A educação deve ser laica e gratuita. Desculpa, amigo, pensei que estavas a falar do canal DNW. Eu vi. Deve ser laico e gratuito. A privatização é a conveniência e a riqueza de alguns, porque é a privatização de tudo. É para isso que estão a falar do desaparecimento do Ministério da Educação para o privatizar. O pouco que resta é de borla, não é? Joey Ramírez diz, para todos aqueles que votaram em Trump, diz José Gonzalez, parece-me que Trump está a fazer lenha na árvore sem que ela caia. E vai acabar por cortar o ramo onde está sentado. Se há pessoas do interior da Argentina que têm a possibilidade de estudar, é através da fundação. Sim, e o seu coordenador Manuel Lozana diz, o nosso amigo Denis Garcia diz, olá, bom dia. Infelizmente, Trump é um louco com ambições de conquistador. Chegou tarde, deve ter nascido no tempo de Átila. Bem, aqui está ele agora. E o mais preocupante não é outra coisa. São os 75 milhões de pessoas que pensaram que este seria um bom caminho, mas eu diria mesmo que o que estamos a ver não é simplesmente. Que isto não é simplesmente o Trump no rastro da campanha. Trump nunca disse que ia fazer isto durante a campanha, porque se tivesse dito aos americanos, acho que eles teriam pensado 2 vezes. Acho que teriam tido dúvidas até sobre os próprios republicanos o candidatarem. De qualquer forma, muito obrigado por terem participado na nossa primeira transmissão do dia e vemo-nos daqui a pouco para a próxima.